Olá, internauta, tudo bem? Aqui é Gustavo Camilo e estou iniciando mais um TV Anesp e-book, o programa que fala sobre livros e políticas públicas. Normalmente, nós apresentamos aqui nesse programa livros vinculados à carreira de EPPGG e livros que tratam de políticas públicas em seus mais diversos aspectos, incluindo livros de economia, livros vinculados à área de direito, livros vinculados à administração pública de uma forma geral. Hoje, temos uma proposta diferente e ousada. Vamos fazer uma entrevista acerca de um livro que trata de um projeto visual literário, no qual três autoras, servidoras públicas e uma fotógrafa fizeram um conjunto de contos com histórias nos quais tratam de diversos temas, como nós vamos ver no decorrer deste programa. Queria dar boa noite e cumprimentar Daniela Martins, promotora de justiça do Ministério Público do Distrito Federal, e Mariana Carvalho, minha queridíssima colega da 11ª turma da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Ao contrário do meu querido colega Alex, que falou que a 8ª turma é a melhor turma da carreira de EPPGGs, eu preciso destacar, sou obrigado a fazer isso, que a 8ª turma possivelmente era a melhor turma até o ano de 2006, ano em que tomou posse a 11ª turma, que foi, evidentemente, uma turma que causou grandes impactos nas políticas públicas do governo federal. Dentro desse contexto, queria saudar vocês duas e, se me permite, mostrar aqui, porque digamos, o pouco contato que eu tive, percebo que é uma obra extremamente interessante, o Retrato Falado, livro de autoria de vocês duas e da Gabriela Jardon, que não pode estar aqui presente também, né? Com as fotos da Vanessa Montoril. Bom, queria saber, digamos, de vocês inicialmente, o que levou vocês a tentar uma coisa muito diferente do nosso cotidiano na administração pública. Boa noite a todos. Queria agradecer o convite da TV Anesp. Sempre bom a gente dialogar com os colegas da carreira, trazer experiências pessoais e profissionais para a gente dialogar aí com todos. Esse livro, ele começou a partir do momento que essa minha colega, que é fotógrafa, a Vanessa Montoril, ela publicava no perfil dela, que é um perfil pessoal, mas também profissional, no Instagram, várias fotos das viagens dela. Essa foto, por exemplo, da capa é uma foto no sertão do Nordeste. E quando ela completou 1000 fotos no Instagram, a gente começou a parabenizá-la e escolher fotos que a gente julgava as que a gente mais gostava. E a minha foto, especialmente, foi essa aqui da capa. Né? Eu adoro essa foto, eu acho assim, uma foto incrível de uma mulher, uma nordestina, né? Uma sertaneja, olhando para o chão, marchando. Né? E é uma mulher, apesar de ser uma mulher do sertão, é uma mulher tão universal. Né? É uma mulher que está resignada, uma mulher que mesmo assim ela vai à luta. E eu fiquei com isso na cabeça, falei, nossa, queria escrever uma história sobre essa mulher, sobre as fotos da Vanessa, me inspiram tanto essas fotos. E aí, assim, como eu não tinha nenhuma experiência literária, né, não sou uma escritora, sou uma servidora pública desde 2002, eu falei, eu preciso de mais amigas ao meu redor para a gente fazer um projeto coletivo a partir dessa ideia de escrever em cima das fotos da Vanessa, mas não sobre as fotos especificamente, mas a partir das fotos. Então o projeto ele nunca foi um projeto descritivo. Os textos que estão aqui no livro, eles não são textos que narram uma imagem, mas eles dialogam com a imagem. Então aí eu convidei a Gabriela Jardon, depois convidei a Daniela Martins, que são amigas que me inspiram na escrita delas, né? Na escrita nas redes sociais, na escrita para mim,
né? A gente tem muito essa coisa de trocar mensagem nos aniversários. E aí, quando chega o meu aniversário, eu sempre fico assim, o que a Daniele vai escrever pra mim? O que a Dani, o que a Bia vai escrever pra mim? Porque elas sempre me inspiram, assim, escrevem coisas muito bonitas. Melhor convite, porque a gente às vezes passa a vida encaixotado, desempenhando as mesmas funções, as mesmas atividades, né, profissionais, cotidianas, e não tem esse tempo que é necessário de observar a vida, de observar as coisas simples da vida. Uma foto como essa, que a Mariana descreveu super bem. Essa simplicidade, né, da vida que se desenrola. E foi muito lindo quando ela me chamou, e eu brinco com a Mariana que ela é a CEO, né? Ela é uma chefe, é uma matriarca, uma mulher profundamente inspiradora. E eu acho que o que realmente nos une é esse feminino, é esse coletivo e essa vontade de estar juntas, pensar juntas, executar juntas, e foi isso que aconteceu. É muito desafiador você unir vozes que são tão diferentes, né? Eu acho que do início eu me coloquei porque eu acho que a Mariana ela tem um estilo de escrita. Ela é uma ensaísta. Posso só, digamos assim, Claro. como foi o convite, assim, digamos, foi uma vez só ou foram várias, assim? Foram vários convites, eu fui a última a entrar, né? Elas já tinham se organizado, já estavam escrevendo juntas, né? Há algum tempo, a Bia e a Mari, e aí eu acho que faltava esse quarto elemento, e eu achei uma oportunidade. Porque eu nunca me vi nessa posição de escrever profissionalmente, digamos, nunca foi minha ideia, eu nunca me vi nessa posição de escritora também. Mas eu me considero muito autoral, e essas mulheres me convidaram a expressar a minha originalidade de uma forma muito interessante, que não é no verbo falado, que eu gosto muito, mas de escrever, de botar no papel, e foi desafiador. Porque a Mariana gosta de escritas mais longas, mais elaboradas, a Bia também, e eu sou mais sintética. E a gente acordar as nossas vozes foi super desafiador e foi lindo, porque elas aceitaram a minha voz como ela é. Que eu sou mais sintética, eu escrevo menos, e o que eu podia oferecer era aquilo. Então, foi muito diversa essa experiência para cada uma, teve muito esse respeito ao jeito, ao estilo, né? E eu As acho... fotografias da Van, né? Porque eu acho que também tinha esse elemento imagem, né? Que a gente tinha que respeitar muito também o trabalho da Vanessa, né? Então, a gente tinha que escrever a partir da imagem dela, mas assim, respeitando também o que ela queria dizer com aquela imagem, né? Se me permite perguntar, assim, como era o processo criativo de vocês? Digamos, ou seja, na verdade é uma obra em coautoria, né? Ou seja, você tinha que respeitar uma concepção original da foto em si, que já focalizava, julgava determinada imagem com determinado recorte, com determinado fundo. Interessante. Ou seja, já tinha essa premissa inicial, mas tem um processo subjetivo também de vocês de trabalhar essa imagem internamente. Como é que vocês faziam isso? Não, eu acho assim que quando você vai conversar com qualquer escritor sobre processo criativo, gera vários tipos de respostas. Sim. Porque escrever assim, é algo muito pessoal. Perfeito. Sobre o livro em si, eu acho que o primeiro movimento foi a gente escolher as fotos. Então, a primeira coisa, na verdade, não saiu o texto, e aí Entendi. depois a gente, onde que ele vai encaixar, será que é essa foto mesmo? Não, a gente buscou as fotos da Van que nos inspiravam e que também, ao mesmo tempo, nos permitiam escrever. Perfeito. Porque também rolou isso, são fotos dela lindas, que a gente falou, cara, não consigo escrever sobre essa foto, assim, essa foto ela me inspira, ela é muito, assim, bonita, a gente queria ela no livro, mas a gente não conseguia sair nada daquela foto. Entendi. Então houve esse movimento, e também alguns movimentos práticos, né, às vezes a Van falava assim, eu não tenho essa foto em boa qualidade, vocês vão ter que escolher novas fotos. Né? Então, assim, rolou várias premissas aí pra gente escrever.
Mas eu acho assim que, como a Dani falou, a gente teve muita liberdade na escrita. Né? A gente não concebeu quantas páginas cada uma podia escrever, quantas linhas, se tinha que ter um fio condutor. O fio condutor eram as fotos da van. Né? Então esse eu acho que foi o que marcou o nosso processo criativo. Deu uma inveja agora, se me permite colocar. Assim, na administração pública e também nos trabalhos acadêmicos, a gente tem tudo muito formulado em si, né? Escrever com liberdade é bem interessante. Mas às vezes a liberdade também é difícil de... Quando a gente não tem um formato, um prazo, a gente também... Essa liberdade às vezes aprisiona. E eu acho que esse foi algo que a gente também viveu. Né? De começar o processo, de escolher as fotos, aí depois tinha que escrever os textos, e às vezes não saía do jeito que a gente queria, a gente reescreveu algumas coisas. Depois veio um quinto elemento, que foi a designer do livro, né? Que fez todo o projeto gráfico do livro, que também teve que dialogar muito com a gente, porque não era assim, qualquer design que a gente queria, né? A gente já queria algo mais... Eu acho que a escolha das fotos, né, que a gente foi, existe esse aspecto subjetivo que você falou, é aquilo que te toca, né, você vê a imagem e dentre as muitas algo ali vai te tocar. E o que eu quis, assim, né, o que me chamou, o que me atraiu foi a possibilidade de olhar para uma imagem e atribuir uma dimensão histórica a essa imagem. Certo. Então, que aquilo, sabe, deixe de ser algo virtual, porque eram fotos digitais, que eu acho que é uma coisa que marca esse nosso tempo, né? Você não tem as coisas impressas mais, e isso acho que vem com a segunda parte, né, da gente procurar uma designer que tivesse todo um cuidado com essa impressão que a gente queria ter. Então esse aspecto da vida mesmo, né, que a gente vive hoje, que é líquida, que é muito fugaz, e as imagens também são muito fugazes, e às vezes não tem sentido, a gente tem milhões de imagens que podem dizer muitas coisas ou não dizer nada. Então eu escolher uma imagem, eu ter esse processo manual, artesanal, de escolher uma imagem e pensar numa história, isso é uma vida, uma vivência, uma experiência. Então, isso para mim foi muito forte, né? Essa proposta que eu achei genial, porque essa ideia que eu acho que você, né, que a Mariana, ela teve essa ideia, essa coisa assim, foi muito dela, né? E é isso, eu acho que é dar uma história, dar uma vida a uma imagem. Antigamente as pessoas, elas tinham outros processos, elas, né, tinham os quadros, tinham as esculturas, que levavam tempo, que levavam convívio, aquilo demorava 6, 7 meses para ficar pronto, aquilo era uma tela, você toca, você, né? E foi um desafio, a gente sabe trazer isso para o mundo real, né? De uma maneira que tivesse uma estética bacana, e aí teve esse processo de encontrar alguém que dialogasse com isso. E a gente teve muita sorte, porque ficou uma lindo, pessoa de super bom gosto, mas eu acho. A gente uma coisa super feliz com o resultado. Né? Todo esse processo criativo em si, de ver a foto, desenvolver o conto, ele termina, digamos, originando uma série de emoções em si. Vocês conseguiram citar alguns dos contos que, digamos, mais mexeu com vocês no processo, assim, que fosse ilustrativo também para os nossos internautas, ou seja, que conseguisse traduzir o espírito do livro, talvez com maior propriedade? Bom, tem um que eu gosto muito, que é o Aldebarão. Quando eu olhei essa foto, ela me trouxe uma sensação de vazio existencial muito profundo, porque é uma cadeira vazia nesse ambiente, não tem ninguém, não tem... E tem essa foto desse touro aqui atrás, e eu fiz uma conexão com uma estrela ancestral, que é essa estrela Aldebarão, que dá o nome ao conto, que é uma estrela que guia os homens, já assim, a gente já conhece essa estrela há pelo menos 6.000 anos, e é uma estrela que marca a passagem das estações para os seres humanos, né? E essa foto, ela me remete a essa busca de um sentido, eu acho, para a vida humana, né?
E aqui, especialmente esse meu eu lírico, ele fala da dificuldade às vezes de me adaptar a essa coisa desse nosso calendário, desses dias, de me adaptar a essas exigências e de uma busca mais, de repente, sabe, transcendental, de um sentido mesmo, né? Então acho que é isso, essa existência humana que está sempre na busca, esse homem que está em busca de um sentido para a vida e que não se encaixa muito bem, né, nos dias, nos meses, nas estações do ano, que isso não faz muito sentido às vezes para quem está em busca de algo maior, né? Mais ou menos isso. Esse texto fala isso para mim. Mariana, teve alguma... Eu acho que tudo que a gente escreve tem um pouco da gente, né? Até esses dias meu irmão leu o meu livro e ele leu um dos contos, ele falou, isso aqui tá me remetendo a uns veraneios da gente quando criança. Eu falei, claro, esse elemento tá aí mesmo, que bom que você... Assim, não escrevi sobre mim, uma história, não era uma história real, é altamente ficcional, mas os lugares, né, os cheiros, as sensações, elas estão muito lá na minha infância mesmo, né? Mas assim, se eu fosse escolher eu gosto muito desse conto que chama Queda, né, que é essa foto aqui de um homem que está observando um quadro. Um homem já idoso, né, um homem que... E essa foto, especificamente, tem na casa da Vanessa. Né? Essa foto aqui ela tirou. E ela mesma, ela acha tão linda essa foto que tá lá num quadro enorme na sala dela. E eu sempre, quando ia na casa dela, eu olhava essa foto, achava assim maravilhosa. Eu falei, essa foto tem que estar no livro. Né? E o que me veio, assim, a história foi a história desse homem, assim, um homem já... com muitos anos de vida, muito experiente. O que aconteceu com esse homem dele estar olhando esse quadro com tanta atenção? Né? A história de um homem que teve uma tragédia muito grande na infância, e ele narra essa tragédia e o que isso transfere. Na verdade, a narradora não é nem ele. A narradora é a irmã dele e é uma narradora que está morta. Assim, meio machadiano. Meio machadiano, exatamente. Mas é uma narradora que conta essa história do irmão dela que sobreviveu e ela não. Né? Então esse conto me toca muito, porque fala de ausências, fala de como a nossa vida pode mudar completamente quando uma tragédia acontece. Muito interessante. Vocês... pelo menos me parece que vocês conseguiram olhar esses quadros e tirar questões universais, de certa forma, né? Ou seja, vocês falam de sentimentos muito presentes, digamos, tais como, por exemplo, isolamento, digamos, a solidão, a passagem da vida, que são, de certa maneira, questões universais dos seres humanos em si. Em outras palavras, eu acho que, pelo que eu consegui observar, de certa maneira, as fotos remetem às questões universais, porém falta elaboração. E eu acho que vocês, de certa maneira, as imagens terminam originando coisas que vocês conseguem elaborar melhor escrevendo e, digamos, assim, dando um pouco mais concretude a esses, digamos, ao que as imagens despertam em vocês. Vamos colocar em outras palavras, parece uma experiência bastante interessante. De certa forma, esse lado criativo, poético de vocês, como é que funcionou no dia a dia? Vocês, digamos, saíam dos seus expedientes, dos ministérios, e viravam a chave automaticamente, assim? Ou o processo criativo era um pouco mais, além das negociações entre as autoras em si, mas, digamos, as ideias vinham automaticamente ou não, digamos, tipo, demoravam um certo tempo para vir? Como é que foi a construção da obra no dia a dia, assim? Olha, nós somos mulheres, assim, inspiradas pela literatura, né? Eu acho que esse é um ponto em comum. Fazemos parte de um grupo de leitura já há quase uma década, só um grupo de leitura feminino, né? E é claro que estando nesse grupo, a gente acaba também estando num locus que inspira essa questão da escrita, da narrativa, da leitura, né? Então, assim, não veio de paraquedas, né? Toda uma inspiração aí. Eu acho que todas nós temos uma veia artística e
às vezes mais lapidada, às vezes não. A Vanessa, ela, né, uma fotógrafa, para mim, ela já é altamente profissional, né? Assim, ela disse que não, mas a gente diz que sim. Então, eu acho que essa questão do virar a chave já é mais, não só para escrever o livro, mas de todo como a gente se posiciona no mundo, né? A gente não é puramente servidor público, acho que a gente sempre se sentiu um pouco mais do que isso, né? De identificar a arte como algo que realmente soluciona angústias, soluciona nossos problemas, nos faz pessoas melhores. Então, assim, a escrita do livro por si, eu acho que, assim, sempre é uma mistura de insights com lapidação. Né? Eu acho que a escrita é muito assim, como a Dani já falou, a gente viu as imagens, elas nos inspiraram a contar uma história, e a partir do que a gente contou espontaneamente, a gente começa a lapidar o texto também. Né? Houve várias versões, em alguma medida, de alguns contos, outros não, outros já fluíram de uma forma mais tranquila. Né? Um processo criativo meio caótico, mas que funcionou, assim, no final das contas. E é de cada um mesmo isso, né? Porque eu me dei um tempo, eu acho que de 4 meses para escrever as peças, né? Que eu chamo de peças, porque tem mini conto, poema, tem, enfim, tem Você me permite colocar a associação aqui de peça com peça jurídica? De jeito nenhum, nunca. Eu fiquei assustado, assim. Você é promotora. Peças de escrita, né? Perfeito. Peças escritas, enfim, porque elas fazem contos e eu faço outras coisas. É que a gente pensou muito o livro também como um livro objeto, então a gente fala muito o livro, para além de ser um livro, você vai ler, assim, é um livro que você vai colocar numa mesa, vai observar, vai ficar, né, vendo as cores, né? É um livro, isso aqui tem então aí a gente fala peças bacana. Meio um ato falha. Mas é uma peça, é um objeto. Ele é uma peça em si, né? Não é uma coisa de literatura. Eu acho que não existe nunca houve essa ideia entre nós, essa pretensão de literatura. Não é isso. Né? Eu acho que havia uma ideia de expressão, de se colocar no mundo, encontrar mais um espaço para se colocar no mundo. Eu especialmente ando necessitando do belo, ando necessitando falar de amor, de coisas bonitas, de enxergar as coisas belas que eu vejo. Então isso casou totalmente com essa minha ansiedade. E você perguntou como era escrever. Eu geralmente chegava lá do meu trabalho com os meus 1000 problemas, eu trabalho com questões super difíceis, né? E eu chegava em casa, tomava meu banho, jantava, ficava um pouco com meu filho, conversava com meu marido. E havia um momento de me dedicar a essa escrita. Eu abria um vinho, eu me sentava num outro cômodo da casa que eu nem vou mais. Aquele local para mim é um local de escrita, eu já sei disso. E eu sentava ali e ficava muito reflexiva, havia esse momento de observação interior, um momento meditativo até, eu diria. Né? Eu acho que a gente passa por esse estado mesmo, meditativo, reflexivo, de observação das fotos, porque a gente está lidando com as imagens também. Então, essa coisa meio sinestésica que acontecia para mim. Desconectar para conectar. Exatamente, né? eu apagava. Desconectar para conectar com uma outra coisa, né? Não dá. Você pode tocar isso, eu acho que nós mulheres fazemos isso muito bem. A gente precisa dar conta de muita coisa, né? A gente tem que dar conta de muita coisa. E não porque a gente queira, mas é porque é feito dessa forma, né? As coisas são estruturadas assim. E isso funcionou bem nesse caso, porque era uma coisa que me ajudava a desconectar e era mais uma coisa que eu conseguia fazer. E eu sou super grata a Mariana porque ela me fez acreditar que o que eu tinha para dizer tinha valor nesse aspecto aqui, né? Então era isso, era uma outra coisa minha, era uma outra caixinha que eu abri, achei mágico isso. Legal. Ela gostou. E, inevitavelmente, eu sou obrigado, dentro desse contexto, a perguntar, já tem planejamento de algo depois? Outro livro? Outra coisa?
outra construção ou não? Assim, A digamos, gente gostou desse coletivo também, né? Eu acho que assim, talvez isso tenha inspirado todas nós a fazermos projetos individuais, né? Quem sabe? Mas a gente tem, a história do livro derivou um perfil no Instagram chamado Poesia Urbana, né? Que é @urbana_poesia. E a gente escreve a partir de imagens lá. Só que são microcontos ou apenas frases ou então já derivou, já teve um filhotinho. Já teve um filhotinho. Já teve um filhotinho, porque o perfil no Instagram foi depois do início do projeto. Entendi. Né? A gente já estava escrevendo o livro e aí a gente já falou, não, mas a gente está querendo falar já imediatamente, a gente já quer se comunicar com as outras pessoas a partir dessa ideia de imagem e texto. E aí no Instagram as fotos não são necessariamente da van e não tem a mesma qualidade que a do livro, porque às vezes é assim, a gente está passando no chão e aí a gente vê uma árvore, a gente vê um casal discutindo e tenta tirar foto ou tenta em alguma medida captar alguma imagem que vai nos ajudar depois a narrar a sensação que a gente teve com aquela imagem. E aí publica. Mas nesses casos termina sendo um conto, termina sendo... Não necessariamente. Não necessariamente. Um microconto, uma frase, um verso, algo que é mais instantâneo, É mais instantâneo, menos burilado, né? Geralmente mais curto. Então já rolou, né? Já tem um subprojeto aí. E a gente pensa mais pra frente depois fazer uma curadoria do que a gente publicou no Poesia Urbana, para também virar um livro-objeto. Perfeito. Né? Então essa é um livro-objeto interessante, assim, livro-objeto. Bom, um internauta que tenha vontade de entrar, digamos, tenha motivação para tentar escrever ou tenha, digamos, a vontade de alguma veia artística em si, mas que não saiba bem como colocar isso, digamos, no mundo prático em si. Vocês teriam alguma recomendação, assim, a partir da experiência de vocês, que pudesse, de repente, você pudesse servir como um conselho? Eu acho que a gente falou isso muito, assim, durante agora a reta final, né? Porque foi uma reta final, assim, bem intensa, né? Porque a gente fez um pré-lançamento do livro na Feira Literária de Pirenópolis, agora no final de semana, né? E terça-feira fizemos o lançamento oficial aqui em Brasília, né? Que foi uma farra, uma festa. E a gente, quando estava chegando nessa reta final, a gente falou assim, nossa, como a gente conseguiu, não só pelo fato da gente se lançar e ter a coragem de nos expor, porque é muita exposição, você escrever, por mais que seja ficção, você está se expondo, é você que está se colocando ali, porque você está mostrando o que te motivou, o que te sensibilizou, mas também a determinação de você ir até o fim. Porque em muitos momentos a gente teve obstáculos, né? Na verdade, o início a ideia surgiu em novembro de 2016. Então, iríamos fazer 3 anos de início do projeto agora em novembro, né? Então, assim, quantas coisas a gente viveu nesses 2 anos e meio, 3 anos para esse projeto sair, né? E houve uma determinação, houve um foco, houve uma inspiração, houve uma puxando a outra, né? Havia um momento que eu dava uma desanimada e a outra, não, mas a gente já conseguiu, já está com o livro pronto, só falta mandar para gráfica. Então, assim, eu acho que esse é um ponto. Eu acho que um ponto, assim, as pessoas, elas confundem muito o artista com aquela pessoa que leva uma vida fácil, uma vida só lírica. Não, o artista, ele se desdobra, né? Ele tem um esforço, tem um ofício dele. E eu acho que talvez esse seja o grande dica, assim, fica a dica, é você dar uma esforçada e tentar tirar isso de dentro de você. Eu acho que é esforço e ousadia, né? Você ousar sair da zona de conforto, você ousar se lançar nesse desconhecido de si mesmo, né?
Você se conhece, às vezes, desempenhando o papel de servidor público, o papel de mãe, o papel de pai, o papel de filho. Então, que papel é esse aí que está dentro de você, né? Querendo sair, querendo ganhar mundo. Então, precisa uma ousadia para, literalmente, parir esse outro ser, né? Quem sou eu sendo artista, quem sou eu escrevendo, quem sou eu pintando, quem sou eu cantando, compondo. Então, é isso está lá, né, dentro da gente, mas precisa ganhar mundo e tem que ter um esforço, mas tem que ter a ousadia, né? São coisas super importantes, assim, para quem quer criar, né? Perfeito. Bom, queria agradecer a vocês, assim, foi excelente a entrevista, assim, digamos, acredito que os internautas apreciaram e ficaram muito curiosos. Gostaria de dar dar um último close, assim, digamos, nesse livro, que com certeza não é apenas um livro ou um livro-objeto, é uma obra de arte em si, como que condensa várias obras de arte dentro dele. Eu num esforço de conseguir harmonizá-las, de conseguir dar um sentido, num trabalho extremamente original e ousado. Internauta da TV Anesp, programa e-book, agradecemos a sua audiência e até o nosso próximo programa. Até logo.